Gravando. Tá. Rezamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Corações, rogai por nós. São Pedro e São Paulo, Rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jaque? Esse Jaqueline. Entendi que era Juliane. Jaqueline. Olá, tudo bem? Olá, bom dia, tudo bom? Me ouvir aí? Sim, Beleza. estou ouvindo. Ok. Bom, a partir de agora nós vamos adentrar a um outro patamar de catequese, né? Vamos começar a especificar o que é propriamente a confissão. Até então, tínhamos visto e contemplado como Deus operou para que hoje em dia tivéssemos a graça. Tudo bem? Pode entrar. Hoje em dia tivéssemos a graça de ser chamados filhos de Deus e poder ser herdeiros do céu, né? Mesmo com a desventura de ainda ter a capacidade de cair em pecados graves e ir ao inferno, Deus nos dá meios de nos santificarmos. Uma coisa, Sim. eu tinha aqui 5 pontos, porque no dia eu estava falando, eu não conseguia anotar. Quais 5 pontos? É nisso que eu vou entrar agora. As senhoras vão ter que me responder. Faz parte da aula de hoje. E, para ser mais exato, para ser mais preciso, vamos ver hoje e depois nas próximas aulas o que propriamente tem a ver com o primeiro elemento essencial para uma boa confissão. Alguém lembra qual que é? Qual o primeiro elemento básico? Exame de consciência. O exame de consciência é a primeira coisa que nós devemos fazer para que façamos uma boa confissão, ok? E aí, hoje vamos falar um pouquinho de como se dá, quais são os movimentos da nossa alma para até chegarmos ao que é o pecado propriamente. Vamos ver um pouquinho também sobre o que de fato é pecado grave, o que de fato não é pecado grave, e inclusive aquilo que não é pecado, mas não nos auxilia a sermos melhores, são as chamadas imperfeições, e pretendo encerrar com isso hoje, né?
para que depois, nas próximas aulas, uma vez tendo esse conhecimento do que é pecado, do que não é pecado, de quando pecamos e como pecamos, possamos, tendo essas linhas gerais, possamos adentrar em cada sacramento para, a partir de aí, começarmos a fazer, de fato, um exame de consciência e, com a graça de Deus, fazemos uma excelente confissão a partir de então. E o primeiro elemento essencial para uma boa confissão, os senhores já disseram, que é o exame de consciência, beleza? Não vou falar o que é exame de consciência, já falei da outra vez. Do exame de consciência nasce uma coisa dentro de nós. O que nasce? Uma vez que fazemos essa ressonância magnética na nossa alma, né? Esse raio-x profundo em nosso ser. O que nasce a partir disso? Qual o segundo elemento? O arrependimento. Uma vez que observamos o que aconteceu na nossa alma, uma vez que observamos o nosso proceder, paramos e dizemos: meu Deus, por que não me abandonastes? Dizemos o contrário, né? Porque não me abandonastes. Depois de eu ter feito tudo isso, depois de ter ofendido a vossa majestade, por que não me abandonastes? E desse exame de consciência, né, vai nascer um conceito. E por que um conceito? Porque é algo propriamente do intelecto e não dos sentimentos. Okay? A contrição, o arrependimento, propriamente a causa dos pecados, não brota primariamente dos sentimentos. Isso eu estou falando da contrição. Okay? A atrição, sim, pode brotar dos sentimentos. Por quê? Porque eu tenho medo. Eu tenho medo de ir para o inferno. Então, esse medo, esse sentimento de medo, me leva a arrepender-me dos meus pecados e me confessar. A atrição, exatamente. O arrepender-se por medo de ir ao inferno é a atrição. É a chamada contrição imperfeita. Propriamente o nome que se dá é atrição. Mas, dado que estamos buscando a perfeição, o que deve nascer em nós é o conceito de contrição. É o coração quebrantado porque eu ofendi a Deus. Isso nasce de um bom exame de consciência e de uma boa análise da minha consciência. Não simplesmente um exame porque não como um checklist, né? Isso é pecado, ok, isso é pecado, ok, isso é pecado, ok. Não. Só que a partir do momento que eu entendo que isso fere a Deus, ofende a sua bondade e, por consequência, me priva do seu amor, não simplesmente o fato de ir para o inferno, mas porque me priva de sua visão beatífica no futuro, me priva do seu amor, eu paro e penso: eu não vou mais fazer isso. Eu não quero mais fazer isso. Nunca mais eu vou fazer isso. Porque eu sou ofendo a Deus. Sim, claro. Se caso alguém tem essa condição imperfeita, né? Faz uma confissão e ela acaba morrendo. Os passos para que seja perdoado e a alma possa ser salva, também seja essas características da contrição. Se for nesse caso, não tem que ter as características da contrição. A confissão, você pode se confessar tanto com o coração atrito como com o coração contrito. Eu posso buscar um padre por temor a ir ao inferno. Ai, meu Deus, eu faltei o domingo. Para mim dá igual, entendeu? Tipo assim. Não é perfeita. Mas se amanhã eu morrer, eu vou pro inferno. Então, amanhã vou logo me confessar. Na segunda-feira de manhãzinha eu já busco um padre. Por quê? Porque eu tenho medo de ir pro inferno, vai que eu morro. Isso se chama atrição. É imperfeita. Se eu morro depois, eu vou pro céu? Com certeza. Provavelmente eu vou passar pelo purgatório para poder purificar o meu coração, né? Minha alma.
Mas a confissão dela só é válida se realmente tem um fiel propósito. Isso é um terceiro ponto. Isso não tem nada a ver com arrependimento. Sabe, entende? Isso é o terceiro elemento da confissão. Estamos ainda no segundo, quando se trata do arrependimento. Ok? Talvez até quando a gente tem o hábito de confessar frequentemente, a aflição passa a ser uma confissão, porque o hábito da confissão vai levando a um arrependimento. A atrição pode se converter a uma atrição. Não que a atrição, pelo fato de que eu me confesso muitas vezes, por temor de ir ao inferno, acabo ficando contrito. Não necessariamente, mas o hábito de me confessar significa que eu estou buscando a Deus com maior constância. Então, provavelmente, de maneira natural, eu vou acabar exatamente aumentando o meu amor a Deus e não querer mais ofendê-lo. Não só pelo meio de presente. Exatamente. Exatamente. E daí a graça santificante vai movendo isso no meu coração. Exatamente isso. Bom, e uma vez entendida essa parte do arrependimento, aí vem o terceiro ponto que a dona Mariana citou, né? O terceiro elemento básico para uma boa confissão é o firme propósito de emenda. Ok? Eu tenho que emendar-me de maneira definitiva. Eu não posso ter, como dizem hoje em dia, né? Continuar flertando com os meus pecados. Não, eu tenho que decidir, não. Nunca mais eu vou fazer isso e nunca mais. Ainda que não... Firme propósito, como diz o Exatamente. Ainda que semana que vem eu caia, a semana que vem eu tenho que renovar esse firme propósito. Com todas as minhas forças. Com todas as minhas forças. Eu tenho que... Não vou mais fazer isso. Não vou mais. Eu tenho que me converter, né? Me verter com o nosso Senhor. Voltar a nosso Senhor. Então, esse é o firme propósito. É uma decisão de não mais querer fazer aquilo e ponto final. Ponto final. Infelizmente, em geral, com os pecados veniais, né, e aqueles que têm o hábito de confessar também as suas próprias imperfeições, acaba-se virando meio que rotina confessarmos algumas imperfeições ou até mesmo alguns pecados veniais. Porque, como não são tão graves, acabamos permitindo que criem raízes em nós, e aí vira esse vício, na verdade, né? O hábito é bom, o vício é mau, e aí acabamos com esse vício de ter os chamados pecados de estimação, que são perigosíssimos, ok? A soma de pecados veniais tem como consequência um pecado mortal. Então, o deliberar pecados veniais, o consentir em pecados veniais, com toda a certeza, como 2 mais 2 é 4, em um momento dado, vai acontecer algum pecado mortal, né? Chega no ponto que já não é, acho que não merece. E é pior ainda, né? Ela vai fazendo tanto aquilo que ela acaba assim. É uma das coisas que Nosso Senhor mais repreendeu aos fariseus, dizer que o certo é errado e o errado é certo. Uma das maiores repreensões que Nosso Senhor fez aos fariseus. Né? Por isso Nosso Senhor lutava tanto contra eles, tinha tanto roce entre eles dois. Bom, e uma vez feito o exame de consciência, uma vez tido o arrependimento, ter firme o propósito de emenda, o que é que vem? O que vem depois dessas 3 coisas? A confissão propriamente. A confissão propriamente. Eu chegar diante do sacerdote, de maneira individual e íntegra, me colocar diante dele e confessar todos os meus pecados, por número, gênero e grau. Literalmente, tá bom? Literalmente tem que ser número, gênero e grau. Sem precisar contar a história. Que isso? Exatamente. Não precisa justificar, só precisa se acusar. Gente, tenham a certeza, vocês vão ser absolvidos se é com um bom sacerdote. Tenham a certeza. O padre não vai lhe julgar, Nosso Senhor não vai lhe julgar, Nosso Senhor sabe o porquê aconteceu, o padre não tem interesse nenhum
né? Então, se coloque como, de fato, a montanha de porcaria que você é, diante de um Deus que é bom e faz as pedras brutas filhos de Abraão, filhos do céu, herdeiros da fé. Então você se coloca ali como uma pedra bruta que sai cortando todo mundo, mas se coloca mesmo, sabe? Tipo assim, Padre, eu pequei nisto tantas vezes, e se tiver grau, coloca o grau também, ok? Sei lá, sim? Sobre a questão da justificativa, né? Uhum. Eu tenho costume, mas não, eu ainda falo, não é justificativa. Então, ó, Padre, eu não estou me justificando, mas eu preciso que o senhor me auxilie nessa parte, porque geralmente é constante. Então, dá Aí, pra ele... aí são outros 500 já. Tá, São então, outros 500. Uma coisa é dizer assim, olha, Padre, eu, assim, sabe, eu estava andando na rua e estava passando uma pessoa lá, eu vi uma família tão feliz, cheia de dinheiro no carro delas, e, nossa, eu olhei para minha vida e... Não, filho, você cobiçou as coisas alheias. Pronto, acabou. Eu falei mal do meu marido, mas eu falei mal dele. Porque ele me tirou do sério. Peraí, filha. Daqui a pouco seu marido para confessar. Confessa os seus primeiros. A vez dele, ele comenta o que ele fez, né? Você entende a diferença do justificar? E que nem precisa, a não ser que o detalhe seja necessário. Okay? Faça diferença. Exatamente. Grau. Exatamente. Por exemplo, padre, eu traí a minha esposa. Ok. Essa pessoa que você traiu era casada? É o mesmo grau, né? Muito. Muito mesmo, né? Sei lá. Padre, eu traí o meu esposo. Essa pessoa era casada? Não. Era um sacerdote. Entende a diferença da coisa? Eu falo isso, às vezes os senhores riem assim, porque não, eles são um pouco mais longínquos do que acontece, né? Mas acontece com muita frequência, os senhores não imaginam, ok? Muita frequência esse tipo de coisa, né? Eu já venho andando por muitos lugares e isso não é nem causa de escândalo para mim, é porque, sim, já presenciei muita coisa. Mas, assim, existem coisas gravíssimas que as pessoas fazem e não contam o porquê, ou porquê não contam o como aconteceu. Por exemplo, desculpa por isso, mas é a questão da matar. Eu matei. Tem muita gente que pensa, eu matei, eu roubei. Tá, mas você matou quem? E como? E como? Por exemplo, se você matou o seu pai, é mais grave do que se você matou qualquer outra pessoa. Claro, porque você, ademais de matar, você infringe também o quarto mandamento, né? Então, existem essas coisas que são necessárias confessar. Número, gênero e grau é necessário para confessar. Uma vez cumprido esses 4 primeiros passos, o que é que vem? Absolvição. Ok? Lembre-se, repito, porque é muito necessário. Gente, o tripé de um sacramento é matéria, ministro, matéria e forma. Ministro, matéria e forma. Ministro, matéria e forma. Se uma dessas coisas não há sacramento. Se eu tenho padre, se eu tenho a forma, mas eu tenho suco de uva sobre o altar, não tem missa. Se eu tenho padre, se eu tenho forma, mas eu tenho uma bolacha Maria no altar, não tem missa. Tem um espetão no churrasco, não tem missa. Sim. É pão, é trigo e água do mesmo jeito. Só que um trigo trabalhado para que não tenha glúten. Não sei exatamente como faz, né? Mas é pão do mesmo jeito. Ok? Então, é necessário ter os elementos básicos do sacramento. No caso da confissão, é necessário ter o padre, o sacerdote, padre ou bispo, né? Tenha a matéria. Qual que é a matéria do sacramento da confissão? Os meus pecados confessados.
né? Padre, eu fiz isso tantas vezes e com tal pessoa. Matei meu irmão. Ok? E depois tem a forma. Qual que é a forma? Também conhecida como fórmula, né? Mas qual que é o que é aquilo que faz com que o sacramento seja o sacramento propriamente da confissão? A fala do padre. E o que exatamente? Filho, não peques mais. Alguém te acusou? Não, então eu também não te acuso. São palavras belas, inclusive, de nosso Senhor. Mas não é a forma. Só que não é a forma, exatamente. Só que não é a forma. É eu, in persona Christi, assim como ele diz, este é o meu corpo, né? Este é corpus meus. Assim ele deve dizer também. Ego, eu te absolvo. Somente isso. Se o padre não der, você pode levar a formulazinha, entrega para ele. Se ele não quiser, não discute. Busca outro padre. Busca. É o melhor. E reza para que ele se converta. Já, eu vou contar. Que em Foz? Desde que eu aprendi isso há alguns anos, olha, eu já passei Jacarezinho, Curitiba, Foz, que eu já morei, fora as outras cidades que eu já passei, que eu já confessei. E nunca aconteceu comigo. Nossa, surpresa. Deus é Normal não. Já aconteceu comigo de eu ir, questão da separação, aí vai confessar, chega lá e é aquele padre que você sabe que é difícil. Aí, mesmo assim, você vai, né, tenta, aí você sai da confissão, grupo, choro, pronto, padre, você tem que... Não adianta. Não adianta. Tem que confessar de novo. Tem que confessar. Se você não sabe, a misericórdia de Deus age e a justiça divina, com toda a sua cólera, com muito mais ardor, desce sobre o sacerdote, né? Lá na instituição, diz assim que o padre tem que tocar uma das linhas na cabeça. Agora, nessa questão da pandemia, tem padre que não quer lá na cabeça. Então, mas isso são levando para a gramática, isso são termos acessórios da oração. Ok? Aquilo que é elemento essencial é a senhora conta seus pecados, tem um ministro ali ordenado e ele dizer a fórmula. Pode dizer só os seus pecados são perdoados? Não foi. Não vale. Eu acho que eu já presenciei isso. Não vale. Ah, eu já presenciei de tudo. Eu já presenciei de tudo. Sim. Cristo, quando você chega para confessar, o padre olha para você e fala, de novo você aqui. Imagina o olhar dele. Isso também não... Por isso que eu digo. De novo, Porque eu sou pecadora, padre, por favor. Eu não quero nada do senhor. Me dê 15 minutos. Você nota o pecado para Não é pecado. É bom, padre. Não me dê só absolvição. Então, lá em Santa Teresinha nós temos o Padre Amélio. Eu nunca confessei com os outros dois. Eu prefiro não me arriscar. Lá em Teresinha tem o Padre Amélio. Aqui em Foz. tem o padre da Bela de Castanhamonte. E tem um dos padres, tem um padre bem velhinho, lá da Guadalupe. Bom. o padre Alves. Pronto. Oremos. Aqui em Foz, ela consegue falar Beata com Castanhamonte. O Padre Lídio também. Lídio e na Guadalupe também, O Padre Neymar, só que ele está longe também, né? Então, temos todas essas opções que não são tão acessíveis. Professor, outra coisa que eu queria perguntar. Sim. Tem várias formas de infância. Isso, você às vezes está escrevendo alguma coisinha, aconteceu com Anota e confessa. se for algo com razão. Se você A senhora lembra? tem intenção, Então, Na dúvida, confessa. a senhora lembra? Então, se a senhora não tivesse malícia naquela época, a senhora não teria a lembrança de que foi algo mal. Se a senhora não tem a consciência, mesmo que a senhora conscientemente hoje em dia, nossa, mas não. Talvez naquela época a senhora não tinha consciência e não tivesse feito por maldade. Mas mesmo, inclusive, sei lá,
nossa, minha mãe me falou que eu fiz isso e aquilo outro. É bom a senhora se confessar também. Não faz mal. Mas eu tinha 3 anos de idade e puxava muito o cabelo da minha irmã mais novinha. Se confessa. O que a senhora está perdendo com isso? O adolescente da minha avó, né, faleceu nos últimos meses dela, a gente conversava muito. E ela se lembrou de uma vez que ela começou um incêndio por causa da cozinha. Nossa Senhora. Tinha um lencinho dele. E daí ela falou, mas eu botei fogo lá porque essa mulher falou mal de mim pra minha mãe. Eu falei, vó, mas a senhora fez isso? Sim. Mas sempre, ela falou, nossa, é um pecado da infância, então ela lembrou que ela conseguiu confessar e logo ela partiu. Então, quanto mais você Sim. Bom, uma vez feito tudo isso, nós precisamos fazer o quê? Satisfazer as nossas penas. Existem 2 coisas quando pecamos, a pena e a culpa. A culpa ela é lavada com o pecado, ok? No próprio sacramento da confissão, tira-se toda a culpa de minha alma, o demônio já não pode mais me acusar daquele pecado. Entretanto, ainda resta uma pena a ser paga, ok? Mesmo, por exemplo, seria mais ou menos assim, o juiz dizer, eu te concedo toda a liberdade, volta à tua vida normal, mas faz um trabalho comunitário. Seria mais ou menos isso, ok? Só que o trabalho comunitário, a gente tem 2 opções. Ou a gente faz esse trabalho comunitário aqui, ou a gente faz esse trabalho comunitário lá no purgatório. Aqui, esse trabalho comunitário pode ser feito através de orações, né? Restituições, fazer exatamente o contrário daqueles pecados que eu cometi, ou se no caso do roubo, né? Ou da mentira, eu preciso restituir. Eu desonrei a dona Camila, né? Desonrei ela no colégio. Eu devo publicamente tentar reconquistar a honra dela, ok? Eu falei lá com a dona Camila, é isso, aquilo, outro. Eu tenho que ir lá e tentar reconquistar aquela honra dela. E tenho que fazer isso, senão não adianta. Nesses casos, não adianta. Okay? Exatamente. Eu tenho que restituir. Se eu roubei, eu tenho que voltar e restituir. Se eu não posso, são outros 500. Né? Tem aquela famosa anedota com São Felipe Neri, né, que as pessoas foram lá e disseram que tinham difamado alguém, não sei o quê. Falou, não, sua penitência vai ser pegar um saco de penas e distribuir para a cidade, né? Distribui lá. Depois você volta aqui, beleza. Foi lá, fez tudo isso, quando voltou, e agora, padre, o que a gente faz para a gente poder receber a absolvição? Isso não tem a absolvição, hein? Ele tem que satisfazer primeiro para depois a absolvição. E agora, padre, o que a gente faz? Você vai ter que juntar toda a pena que você jogou. Padre, é impossível. Vê a gravidade do que você fez em difamar uma pessoa? Você não consegue mais restituir a honra dessa pessoa. Tome muito cuidado ao difamar uma pessoa. São Felipe Neri repreendeu esse casal. É um casal. Tome muito cuidado. Que as pessoas caírem em pranto, né? Arrependidas e tudo mais. Ele deu absolvição. Mas eu acho que nunca mais eles fizeram isso. Eu acho. Entendido tudo isso, é necessário que... satisfação. Eu posso rezar. Existem diversas orações que são cheias de indulgências, inclusive algumas têm indulgência plenária. O rezar terço em família nos dá indulgência plenária, não sei se vocês sabem. Okay? Indulgência plenária. Rezar terço dentro de uma capela, indulgência plenária. Rezar pelo Santo Padre é necessário, né, para poder alcançar a indulgência plenária, e algumas outras coisas que depois os senhores podem pesquisar ou eu falo em outro momento. Ler as Sagradas Escrituras por pelo menos 20 minutos ao dia nos dá indulgência plenária. Meia hora de adoração ao Santíssimo me dá indulgência plenária. Okay? Então tem uma série de coisas que a igreja fala assim, filho, toma, não precisa passar pelo purgatório. Sabe por quê? Porque no purgatório, literalmente mesmo, com todo o peso de literalmente que existe, porque a gente usa muito literalmente para... Nossa, o menino passou aqui como um foguete, literalmente. Mentira, não foi literalmente, ele foi muito rápido, mas... Entende que não foi literalmente? Não foi ipsis litera?
literalmente, você sofre como um condenado no purgatório. Mas isso é literalmente mesmo, porque as dores e os sofrimentos do purgatório são iguais às dores e sofrimentos do inferno, com uma única diferença: você não odeia a Deus. E é passageiro. Todo sábado você tem a esperança, né? Nossa Senhora com o rosário lá e você subir. Ou com o escapulário e laçar vocês puxar. Sabe, professor, que eu estava lendo outro dia na internet o texto, existe um museu do purgatório. Ah, é? Interessante. Acho que é lá em Roma, em algum lugar, agora eu não me lembro exatamente o lugar, mas é um padre que saiu pelo mundo buscando provas de que o purgatório existia, e lá tinha várias, inclusive uma mão, assim, uma mesa, onde a alma apareceu com uma santa, liberta, e ela colocou a mão em cima da mesa e a mesa Queimou. ficou toda queimada. Olha só, interessante. Sim, sim. Exatamente. Hoje em dia já não se tem mais essa coisa de dias, né? Mas segundo a instrução das indulgências, o livro de indulgências, tem lá os dias que nós ganhamos, né? Hoje em dia já não se usa mais tanto, nem sei porquê, na verdade. Mas não temos mais essa relação. De qualquer forma, entendido tudo isso, é necessário que nós entendamos mais duas coisinhas. Uma é o que nos leva a cometer um pecado, quais são os movimentos anteriores ao pecado, e depois o que de fato é pecado, ok? O que nos leva ao pecado? Antes de mais nada, eu preciso saber o que acontece em mim até eu chegar ao pecado propriamente. Eu, quando vejo um abismo, que é o pecado grave, okay? Vejo aquele limite, eu olho assim e digo, nossa, tem alguma coisa errada ali. Esse é o primeiro movimento da minha alma. Okay? É o ter essa consciência, eu percebo o que eu estou começando a fazer. Primeiro alerta, primeiro movimento. Depois, uma vez que eu percebo e eu continuo fazendo, não estou falando do pecado propriamente, estou falando do caminho até chegar lá. Okay? Eu percebo e continuo fazendo, meu anjo da guarda, minha consciência e tudo que é mais sagrado, baixa, fala cuidado, 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 vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim. E aí chega no momento que é inevitável. Okay? E aí você decide. Não há demônio no mundo que lhe dê um empurrão capaz de você cometer um pecado. A decisão do pecado é minha. Ele pode dispor todo o banquete infernal na minha frente. Quem escolhe comer sou eu. Então, eu sabendo, sendo alertado pela minha consciência, chega no limite e eu digo, vou fazer. E aí entra em um primeiro ponto para que algo de fato seja pecado, que é a livre vontade, ok? O outro ponto é a plena consciência e um terceiro ponto é a matéria grave. Essa livre vontade também é chamada de livre consentimento. Advertência. Como? Advertência. A plena advertência vem em referência à consciência, né? Essa é a plena advertência. Eu saber. A minha consciência me advertiu plenamente. Eu sei o que de fato é, né? Mas essa vontade deliberada, só eu posso dizer sim ou não. E aí a coisa fica feia. É aí onde, de fato, eu decido. Não, eu vou fazer. Ou eu escuto a minha consciência, escuto a minha alma, escuto meu anjo da guarda, escuto tudo aquilo que Deus manda para me auxiliar e recuso. Antes de consentir na minha mente. Porque não pensemos que a coisa somente é pecado quando acontece na matéria. O pecado é algo angelical. Ok? Os anjos não têm corpo. Quem criou essa coisa de pecado foi o próprio Lúcifer, né? Que depois, auxiliado ali pelos demônios, deu essa oportunidade a Eva.
e temos isso em nós, essas tendências malditas. Entretanto, de qualquer forma, eu posso recusar já dentro da minha alma, dentro da minha consciência, ok? Porque se eu delibero em minha consciência e não chego a pecar, e não chego a cometer um ato material, eu já pequei e eu preciso me confessar. Okay? Se eu planejo roubar alguma coisa, mas no meio do caminho eu me arrependo, eu tenho que me confessar. Lembra quando o nosso Senhor repreendeu aos mestres da lei, dizendo que todo aquele que cobiça a mulher em seu pensamento já pecou? Isso serve para todas as coisas, viu? Para toda e qualquer coisa. A partir do momento que eu consinto em minha mente em cometer um ato pecaminoso, eu já pequei. O que vem depois são consequências. Eu já estou lá, mais para lá do que para cá. E tem uma coisa também que é muito importante, que é entender o que é a matéria grave da coisa, ok? E aí eu entro naquilo que é imperfeição, matéria leve e matéria grave. A imperfeição são coisas que fazemos que nos tiram, digamos, o brilho. Eu posso chegar aqui todos os dias, apesar dos pesares, sorrindo. Bom dia, professores. Bom dia, Sr. Daniel. Bom dia. Falar com as crianças, ajudar as crianças. Eu posso simplesmente chegar de cara fechada, ficar na minha, não estou nem aí. Pequei? Não. Só não estou cumprindo meu dever perfeitamente. Isso se chama imperfeição. A imperfeição é aquilo que eu faço, que não fere diretamente a natureza do que eu faço, mas não me permite fazê-lo melhor. Entende? Exatamente. Isso é imperfeição. Pecado grave é quando fere diretamente a natureza da coisa. Ok? Então, a partir do momento que eu entendo que eu devo chegar aqui e dar aula, mas eu chego e vou bater nos meus alunos, brigar com os professores e falar mentiras no lugar de verdades aos meus alunos, isso sim influencia diretamente na natureza daquilo que eu estou fazendo. Também, às vezes, exteriormente está perfeito, né? Mas interiormente está. Exatamente. E aí entra naquilo que eu falei anteriormente, né? Então, se eu estou fazendo assim, de fato, eu estou ferindo diretamente a natureza daquilo. Okay? Estou ensinando mentiras, estou batendo nos meus alunos, estou brigando com os professores. Totalmente diferente de estou fechado, não ajudo ninguém, não dou bom dia para ninguém. Totalmente diferente. E aquilo que é matéria leve é aquilo que não fere diretamente, mas tem alguma associação, ok? Por exemplo, o fato de eu não preparar a minha aula não me faz cometer um pecado grave, porque eu não vou dizer mentiras, não vou agredir ninguém, simplesmente não preparei, vou dar um jeito e maquiar minha aula e tcharam! Mas é um pecado leve. É um pecado. Porque eu não estou cumprindo o meu dever de Estado. Não estou cumprindo. Isso é a mesma coisa em casa também. Ah, eu não vou fazer isso porque eu não estou afim. Aí chega lá e meus filhos chega na hora de comer, não tem comida. Chega na hora de sair, o carro não presta. Entendem? Então, tudo isso são pequenos pecados, não são imperfeições já. São que eu estou deixando de cumprir o meu dever de Estado. São coisas totalmente diferentes. São coisas totalmente diferentes. Uma coisa é minha imperfeição e eu fazer a coisa, só que não fazer com gosto. Outra coisa é eu chegar e quebrar tudo. Outra coisa é dizer, isso é para depois.
precisa disso agora. E lembrando que o acúmulo de pecados graves leva a um pecado mortal. Hã? Isso, obrigado. O acúmulo de pecado leves leva ao pecado grave, portanto mortal. Aquele pecado que mata minha alma, me priva de Deus, me priva da glória, me leva ao inferno. Uma certa vez eu vi o padre Paulo Ricardo falando, né, do acúmulo dos pecados veniais. Ele deu um exemplo de como se fosse pequenos passos indo em direção ao abismo. Até que chega ao abismo. Sim, exatamente. E é uma ribanceira, que ele fala, é uma ribanceira lamacenta, depois você não consegue voltar. É muito difícil, né? Conversando com o Marcos Willi esses dias, a gente fazia essa comparação, né, dos pecados veniais e dos pecados mortais. Ele dizia assim, por mais que não fira diretamente a Deus, porque a Deus a gente não acrescenta nem tira nada, Deus é Deus, independente da nossa existência, independente daquilo que a gente faça, não vamos influenciar na glória dele. A glória dele, quando dizemos glorifiquemos a Deus, é muito mais para nós do que para ele, né? Exato, é muito mais para nós do que para ele, né? Ele, se a gente não resolve para o inferno, ele não muda nada, entendeu? Continua sendo Deus eterno, todo-poderoso. Mas, comparando essa coisa humana de Nosso Senhor, de deixar-se tocar, deixar-se ferir, né? Nós fazíamos um paralelo de os pecados veniais, por mais que sejam veniais, nos levam ao inferno, são coisas, não posso usar essa palavra, mas já usando, né? São coisas gravíssimas, que ofendem muito a Deus. Muito, né? Então são como essas chicotadas que os algozes davam em Nosso Senhor, são os pecados veniais. E deixam Nosso Senhor todo desfigurado, mas não chegam a matá-lo, né? E o pecado mortal é a própria crucificação e o enfiar a lança no coração do Nosso Senhor. Mas leva à morte. Entende que aquelas chicotadas, aquelas varadas, aquela coroa de espinho, tudo isso levou ao ponto da cruz? Esses são os pecados veniais. São chicotadas, latigaços. E vamos já em Nosso Senhor? Uma coisa é certa, filho. Vai ser crucificado outra vez por minha culpa. Isso é certo, né? Eu tenho que encerrar, mas eu falei para os senhores de São João Maria Vianney que ele pedia a Deus para ver a alma. Não? Acho que eu falei em outro momento. São João Maria Vianney sempre pedia a Deus para ele ver a própria alma. E então, depois de muita insistência, Deus permitiu. São João Maria Vianney nunca tinha cometido nenhum pecado mortal, nenhum pecado venial deliberado. Quando viu a própria alma, se desesperou e queria ir para o ermo fazer penitência até ele morrer. Até morrer. Entendeu? Então, rezemos e façamos bons exames de consciência para reparar aquilo que fizemos e reparar o coração de Nosso Senhor. Nossa Senhora, na tradição, ela sempre pede muita penitência, não é? Só penitência, é muita penitência. Penitência, joelho no chão, silício. Sério? Joelho no chão, silício, latigaços. Isso é penitência também. O modo de penitência mais tradicional da igreja é esse. Imagina a Isis usando uma corda de sisal na cintura a ponto de arrancar a própria carne. A menina é o tamanho da Isis lá em Pátria. A gente tem que encerrar, pessoal, desculpa. Imagina a Isis, magrinha daquele jeito. Isis. Ai, meu Deus, somos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Corações. Orai por nós. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau. Até a próxima. Fique com Deus. Nada. Melhor nós trilharmos o caminho.